Oi, pessoal! Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o tema da aula de hoje. O tema da aula de vocês é álgebra. É um assunto bem importante na matemática. Então, antes aqui das atividades, a gente tem um texto inicial que é muito importante. A gente vai ler aqui o texto, tá certo? Então, diz assim, ó. Você já deve ter observado situações cotidianas em que podemos encontrar regularidades. É o caso dos dias da semana, dos meses do ano, da sequência de números do conjunto dos números naturais, ou até mesmo ter compreendido um padrão em gráficos e tabelas encontrado, por exemplo, no preço pago de um serviço de internet que é calculado de acordo com o consumo. Situações como essas relacionadas a habilidades da unidade temática álgebra. Então, estas situações elas vão estar relacionadas com a habilidade da unidade temática álgebra, tá certo? Então, vamos ver aqui o significado da palavra álgebra. A álgebra, de acordo com esse dicionário aqui, Michaelis, ele diz que é uma ciência matemática que tem por objetivo simplificar e generalizar as questões aritméticas, buscando a resolução de problemas por meio de fórmulas em que os símbolos, letras e sinais representam números desconhecidos ou uma faixa de possíveis números. Além do conhecimento que você já possui das operações, a álgebra ela também será uma ferramenta muito importante para a resolução de problemas do cotidiano. Então, as atividades propostas a seguir, elas foram idealizadas através de uma brincadeira que viralizou nas redes sociais. O que parecia ser apenas um passatempo carregava, na verdade, um teor algébrico. Sendo assim, esta atividade irá propor não só a resolução de problemas, como também irá propor que você elabore um problema parecido e desafie seus colegas e até mesmo seus familiares. Então, vamos nessa. Vamos ver aqui, ó. A gente vai começar com um problema de nível fácil. Então, esse probleminha aqui de nível fácil, ele está envolvendo o quê? Está envolvendo soma e subtração. Tem 3 sentenças e 2 elementos. Então, veja aqui, os elementos é aqui esses corações e essa estrela. Aí a gente vê aqui, um coração mais um coração mais um coração tá dando igual a 30. Um coração menos uma estrela tá dando igual a 4. E aqui pergunta quanto é que vale a estrela. Então, você tem que saber quanto vale a estrela. Então, você pode pensar da seguinte forma, ó. Somando um coração mais um coração mais um coração dá igual a 30. Então, a gente pode concluir o seguinte, que cada coração ele vale 10. Se eu fizer 10 mais 10 mais 10, vai dar 10 mais 10 que dá 20, e 20 mais 10 dá igual a 30. Então, aqui eu já sei que o coração vale 10, ó. Interessante. Então, 10 menos a estrela dá 4. 10 menos qual número que vai dar 4? É o 10 menos 6, ó. 10 menos 6, 4. Então, aqui eu já sei que a estrela vale 6. Então, é só para ir descobrindo o valor desses elementos, tá certo? Esse daqui é uma situação do nível bem fácil. Vamos agora para a próxima, ó. Uma de nível médio. A de nível médio tem 3 sentenças, tem 2 elementos e tem aqui as operações de multiplicação e divisão. Então, veja o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, essa carinha vezes essa outra, dá igual a 16. Então, você tem que saber quanto vale uma dessas carinhas, né? A gente sabe que essa joaninha dividido pela carinha dá igual a 7 e no final é para saber o valor da joaninha. Então, veja aqui como é que a gente pode fazer para descobrir, ó. A gente pode observar qual é o número que eu multiplico aqui várias vezes por ele mesmo e dá igual a 16. Então, o número 1 não poderia, porque se eu fizer 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. Mas a gente botando aqui o número 2, ó, fazendo 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 dá igual a 16.
Então, a gente já sabe que essa carinha, ela vale 2. Então, você pode colocar o 2 aqui, ó. E ver o seguinte, a Joaninha, ó, dividido pelo número 2 dá igual a 7. Então, qual será o número que eu divido por 2 e dá 7? Aí você pode pensar dessa maneira e aí depois você descobrir quanto vale aqui essa Joaninha, tá bom? Vamos para o próximo. O próximo é um nível um pouquinho mais difícil. Não é tão difícil, mas é um nível mais difícil. Então, veja aqui, ó. A gente tem aqui 4 operações, né? E tem 4 sentenças e 3 elementos. Então, a gente está vendo aqui de início, ó, que esse óculos vezes esse outro óculos dá resultado 27. Então, primeiro de tudo, você tem que descobrir quanto vale cada óculos. Aí depois, ó, essa meia mais essa menos o valor do óculos dá igual a 21. E assim você vai descobrindo todos os elementos e no final tem que resolver esta sentença. O que é que acontece aqui, ó? Nessa última sentença, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem aqui as operações de divisão e multiplicação. Então, você vai resolver quem apareceu primeiro. Resolve primeiro a divisão, tá bom? Aqui você tem que tomar cuidado também, ó. Tem multiplicação e tem subtração. Então, resolva primeiro a multiplicação. Aí, aqui vai ser uma outra atividade que está sendo proposta para você, ó. Agora é com você. Elabore um desafio desenhando 3 elementos da sua região: fauna, flora, locais ou comidas típicas, utilizando 5 sentenças e as 4 operações. Ao final, encaminhe ao seu professor o registro da atividade concluída. Então, aqui, ó, você vai fazer o que é que está propondo aqui, ó. Está propondo que você realize um desafio semelhante a esses desafios anteriores que a gente viu aqui. Então, você vai utilizar o quê? Você vai utilizar 3 elementos, ou seja, 3 desenhos. Pode ser da fauna, da flora, e pode ser também comidas típicas. Vai utilizar 5 sentenças, ou seja, vai ter 5 expressões, 5 igualdades, né? E vai envolver o quê? As 4 operações. Quando você elaborar o desafio, você vai enviar para mim, tá certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Boa sorte a todos!